Você, depois que você escreveu o livro e está publicado, um monte de gente comenta, etc. Você relê o livro e diz assim, puxa, não era bem isso que eu fiz de uma maneira diferente depois que já foi publicado? Você mudaria alguma coisa? Eu sempre tento não ler, né? Todos os meus livros eu só li quando eu precisei, ou seja, quando eu vou a um debate e pedem um trecho para ler, aí eu leio e tal. Por isso aqui está acontecendo uma coisa curiosa, porque é por causa das traduções. Então, alguns tradutores, né, nem me consultam, tá, mas alguns consultam. E aí eles perguntam assim, o que você quer dizer com o trecho tal? Eu vou ler, eu não sei o que eu... É muito comum. E também alguns trechos que eu sei o que eu quis dizer, e quando eu vou responder para os caras, eu vejo que aconteceu isso, enfim, o tradutor do francês, até ele ia perguntando, sei lá, tinha 25 perguntas, aí na sexta ou sétima pergunta que eu disse, não, isso aqui na verdade é uma piada com não sei o que, isso aqui é uma ironia com não sei o que. Aí eu comecei a perceber, uma coisa que eu não sabia, que o livro ele é mais irônico do que parecia para mim. Eu sempre achei que fosse um livro muito grave, muito sério, talvez para o leitor passe essa impressão. Mas num nível muito específico do texto, ele não é, porque ele tem muita piada interna, tem muita ironia, exatamente, são referências a coisas que estão fora do livro, que são coisas que sempre relativizam um pouco toda aquela solenidade que muitas vezes ele parece ter. Então esse é um tipo de descoberta que você acaba fazendo só depois da releitura. Um outro tipo de descoberta, que é essa, nesse momento, são esses debates em que as pessoas me perguntam coisas, muitas vezes são perguntas, né, que eu já respondi antes e tal, mas muitas vezes são perguntas que são novas, sempre acontece. Nas perguntas novas, eu me obrigo a pensar pela primeira vez sobre algo que eu não tinha pensado antes, e eu acabo às vezes descobrindo ou mudando de opinião às vezes sobre o meu próprio livro, porque eu preciso elaborar aquilo na hora de responder, né? E mesmo perguntas que eu já respondi muitas vezes, eu não respondi igual, porque é aquilo que eu estava falando antes, contar os sonhos. Você começa com uma frase X, a partir dessa frase, né, desencadeia toda a resposta. E às vezes quando eu me vejo eu estou falando uma coisa, pô, mas é verdade, não tinha pensado nisso antes, e a coisa acaba convencendo você a partir dessa própria fala. É meio complicado assim, mas na tradução para o inglês, que é uma língua que ela tem várias particularidades diversas do português. Uma delas é a pontuação, que é muito complicada. Para mim, a pontuação é a coisa mais importante do livro, em termos de linguagem, o ritmo. Está só na minha cabeça, às vezes o leitor talvez não entenda o que eu quero dizer, por isso que eles têm tanta dúvida. Mas o ritmo das frases entre cada vírgula, a forma como eu uso as vírgulas, muitas vezes não é a forma gramaticalmente correta, mas é a forma como eu escolhi para dar aquele ritmo específico. E em outra língua, não funciona muitas vezes. Não funciona porque tem vírgulas do inglês que você não usa em português, e no inglês tem uma coisa de repetir muito pronome, né? Você sabe, né? Você não pode, em português você pode falar, sei lá, fiz aqui, eu estava na sala, vírgula, falei para o pessoal, vírgula, tomei um copo d'água. No inglês, né, é sempre eu ouvi. Sabe, isso causa às vezes uma estranheza para quem tem ouvido, para mim. Eu não tenho tanto ouvido, mas algum ouvido eu tenho o suficiente para perceber isso. Então às vezes eu preciso mudar isso, preciso mudar a pontuação, botar um ponto final, aí a frase não fica toda aquela geleia em português. Mas eu acho que isso, no caso do português, envolve muito o leitor, né? Mas a forma é o conteúdo, muitas vezes, né? A mesma frase, se você falar em períodos muito curtos, você está dizendo que um cara está falando de maneira dura. Se você fala de períodos longos e meio dispersos, tal, você está mostrando que o narrador não sabe muito o que ele quer dizer, e daqui a pouco ele vai dizer, eu estou dando um exemplinho e tal. Mas algumas vezes dessas perguntas de tradutores me fazem ver que às vezes eu fui muito preciosista em alguns pontos, assim. Fiz muita brincadeira, fiz muito pouco de artifício de querer mostrar, né? E isso é uma espécie de autocrítica. Assim, tem um trecho que eu acho que eu podia ter sido um pouco mais direto do que eu fui, né? Talvez essa questão da mulher ali no final pudesse ter sido um pouquinho mais extenso do que eu fui, eu não sei. Essa resposta que eu dei antes da subjetividade feminina é muito bonita, mas às vezes é uma desculpa para a sua própria falha de ter narrado um pouco melhor aquilo. Talvez isso, mas eu acho que os livros sempre são aquilo que você conseguiu fazer naquele momento. Se não for assim, é o que faz você acordar de manhã e levantar da cama, porque
Se eu fosse me arrepender de tudo que eu fiz de outros livros, eu não estaria aqui, eu estaria morrendo de vergonha embaixo da minha cama. O Gato Tiradentes, que eu disse antes, é um livro que eu não gosto muito, mas é um livro que eu pude fazer na época, eu não posso ter tanta vergonha dele. Assim, ele é um livro digno de acordo com aquilo que... com a minha circunstância de vida da época. A circunstância de vida não é só o seu emprego, o seu casamento, sei lá o que. É o talento, é a forma como o seu talento era... Ele era possível de ser exposto na época, o seu domínio da linguagem na época. Então todas essas coisas fazem parte. Eu acho que o escritor não deveria se arrepender da coisa. Ele pode tentar editar depois do próprio passado, assim, do tipo, se pedem para indicar 3 livros meus, eu não vou indicar o Gato Tiradentes, mas se alguém quiser ler o livro e achar por sua conta todas as minhas falhas lá, eu não tenho nada o que fazer a respeito disso. Eu falei antes, a vida do escritor é muito difícil, tem muitas vantagens, né, tem coisas muito legais, mas também tem uma exposição que é incontrolável e que muitas vezes você paga a vida inteira por uma bobagem que você fez, ou que você falou numa entrevista, ou uma coisinha que você disse no livro lá, que vai ser sempre mal interpretado, por mais que você explique aquilo, tá? Faz parte do jogo, né? Como eu já estou jogando esse jogo há mais de 15 anos, eu já aprendi um pouco a me defender dentro dele. Veja, quando eu acabei de ler o livro, eu assim pensei, poxa, mas esse é um livro que seria super indicado para os adolescentes. Vamos abstrair a ideia do desfalques, desse tipo, mas às vezes são tomadas algumas atitudes tão impróprias, irracionais, que esse é um livro que podia ser realmente uma lição para todos os adolescentes. Seria realmente muito importante colocar que as atitudes que muitas vezes são tomadas, quem sabe, têm que ser pensadas, repensadas, e não serem tomadas assim. Mas tem duas coisas aí. Uma é que, quando você narra um livro sobre, não é só sobre adolescentes, mas boa parte dele é como esse, você tem duas escolhas narrativas. Uma é narrar do ponto de vista de um adolescente, e tem 1000 regras daí que você tem que seguir, inclusive de linguagem. A linguagem não poderia ser tão elaborada, a compreensão das coisas não poderia ser tão ampla quanto é, pelo menos em relação à compreensão que um adolescente tem. Então, e eu não narrei como adolescente, eu narrei como adulto. O adulto sabe tudo, ele já sabe o que aconteceu, inclusive. Ele sabe todas as histórias, assim, as histórias mais fortes que tem no livro, ele inclusive já sabe o desfecho delas. Então, ele pode falar de acordo com o que ele viu. Por exemplo, o acidente do João, ele sabe que o João caiu no chão, se machucou e tal, mas ficou pouco depois. Não teve repercussão, a não ser naquela época. O João teve uma vida normal depois, inclusive se virou contra ele. Ele já sabe, quando ele está narrando lá no início, ele já sabe tudo isso. Se ele estivesse narrando num tempo presente como adolescente, aconteceu aquilo, ele viu um amigo dele morrer assim, quase morto no chão e tal, ele sai daquilo ali de outra maneira. Então, talvez para um adolescente lendo o livro, pode ser muito bom, tomara que seja, mas ele está ouvindo um adulto, quem está narrando é um adulto. Talvez ele enxergue aquilo, leia aquilo como um pai dando uma lição para ele. Ele vai interpretar aquilo como toda criança ou adolescente interpreta uma lição do pai, que é com um sentimento, às vezes, de desconfiança em relação à autoridade, que é bem típica dessa época. Então, embora o tema do livro seja isso, a construção narrativa dele não é essa, é uma construção de adulto. Tanto que a gente está discutindo o livro aqui, nós, jovens adultos, e não entre um monte de moleque de 12 anos. Você tem a ideia que você vai colocar no livro, quando você começa a escrever, você pensa a que leitor, a que tipo de leitor esse livro é dirigido? De uma maneira, uma categoria geral de leitor, não. Falei antes dos círculos, né? Primeiro, você tem que pensar em você mesmo, né? Sempre agrada a seu próprio gosto de leitor. Então, um livro é uma longa sobreposição de camadas, de sentido, de linguagem, etc. Mas no primeiro círculo, que é esse que você mesmo aprova, que você não joga fora aquela página que você escreveu naquele dia, o livro ele é composto de frases, né? de páginas, de parágrafos, de frases, de palavras. Então, cada escolha de palavra, de uma maneira inconsciente, claro que você não escreve pensando em cada palavra, mas já está incorporado naquela escolha daquela palavra toda a vivência de leituras que você fez de outros autores, de experiências de vida que você teve, etc. Então, no fundo, eu acho que o primeiro leitor e o mais importante deles sou eu mesmo. Eu preciso... Qual a história do Diário da Queda? Não, 3 gerações, o pai, avô e o neto. Discurso
que discutem herança judaica, memória e maldade, sei lá o que. Você resume aí um enredo em 3, 4, 5 frases, numa orelha do livro, né? Tá aqui a orelha do livro. Só que o livro tem 150 páginas. Você tem que encher aquelas 150 páginas com palavras, né? Então, e essas palavras vão, às vezes, o rumo do livro, que alguém perguntou também, tinha perguntado sobre se eu tinha planejado, não sei o quê. O rumo do livro é o rumo das frases que deram certo. Se a frase X não combina com a Y cai fora. Aí, como é que você muda a Y? Às vezes muda o sentido do livro. O personagem vira uma outra coisa porque a linguagem está empurrando você para aquele sentido. Então, claro que o escritor ele é soberano em relação ao que ele escreve, mas tem um nível muito inconsciente aí no meio, muito estético, de coisas que não estão funcionando com o narrador X, aí ele muda o narrador e começa a funcionar de repente. E ele como leitor dele mesmo, editor dele mesmo, percebe aquilo e o livro muda completamente. Então, se você pensar antes num tipo de leitor lá no final, se eu quero para adolescente ou para adulto, você pode até pensar algumas direções de enredo, claro que isso influencia, mas eu acho que são coisas muito superficiais, assim. Você primeiro tem que escreve o que você quer, qual a história que você quer contar, depois você vai percebendo lá pro final, pô, isso aqui está dando um livro que é para um público X. Eu falei, estou terminando um livro, eu lanço esse livro esse ano. Em nenhum momento do livro, embora ele tenha coisas até parecidas com o Diário da Queda, é um outro tema e tal, mas sempre tem, porque sou eu que estou escrevendo, claro. Mas eu tenho, agora que eu estou terminando, que eu praticamente terminei, eu me dou um pouco conta de que esse livro vai ser lido e vai ser provavelmente entendido por um público muito diferente do Diário da Queda. Ele é uma história de jovens, não tão adolescentes, não menino de 18, 19 anos, mas as referências que ele usa e o tipo de história e de sentimentos que ele envolve não são exatamente, são bem diferentes desse, e eu acho que para um público que não conhece aquelas referências vai parecer um pouco estranho. Então eu tenho essa impressão, posso estar muito errado, mas eu acho que esse livro eu não vou voltar a esse clube para falar do próximo livro, é bem provável. Vou para um outro tipo de clube. É uma impressão que eu tenho bastante. Como se o ato de escrever dependesse só de você. Mas não depende, por exemplo, da encomenda da editora? A editora não encomenda para você ou do mercado? Alguns escritores, sim, para mim nunca. Até porque, por exemplo, até lançar o Diário da Queda, meus livros venderam muito pouco, e eu não era um escritor importante o suficiente para o mercado achar isso ou aquilo. Então, nunca tive esse tipo de pressão. Talvez venha a ter no futuro, até torço para ter, porque significa que ele está fazendo sucesso. Tá? Mas eu tenho muito consciente, e pelo fato de já ter alguma estrada, já ter lançado muitos livros, eu tenho bem consciente de que essa é a grande armadilha que o escritor não pode cair, é escrever para contentar um tipo de leitor específico, ou o mercado. Porque aí ele vai fugir daquilo que ele é, que ele tem de melhor. Eu, por exemplo, adoraria escrever livros engraçados e que tivessem grande apelo e fossem muito leves, mas eu não consigo, está dentro de mim. Se eu tentar fazer isso, vai soar falso, provavelmente. Então eu não posso fugir daquilo que eu sou, e a literatura é um pouco uma expressão daquilo que você é. Você tem que ter a sorte daquilo que você é, né, que agrade um determinado momento de público. Tomara, que aconteceu comigo com o Diário da Queda. Eu tinha 4 livros antes que agradaram um públicozinho lá pequeno, mas nunca numa dimensão dessas. Mas eu não mudei muito. Eu consegui, uma hora, aquilo que eu sou se alinhou a um tema X que por algum acaso, não é tão acaso assim, mas que é um tema que agrada ou toca no número maior de pessoas. Que bom que aconteceu comigo, mas se não acontecesse, o livro seria o mesmo, o próximo livro seria como eu estou fazendo agora. É muito provável que eu seguisse essa mesma trilha de não dar tanta bola para o resto do mundo, ficar mais com o meu mundo interno mesmo. Você falou de inconsciente, tudo, né? Então eu queria saber o que inconscientemente te levou a escrever esse livro. Eu não sei, inconsciente. Eu acho que... o que eu acho é que, como eu tinha feito 5 livros e nenhum tinha falado da questão judaica, e o fato do 6º livro a escrever é porque provavelmente isso era importante para mim num nível que eu não conseguia ainda elaborar. Porque na minha vida civil, digamos, a minha mãe está aqui, ela sabe, eu não sou muito ligado a isso, eu não vou à sinagoga, não sou religioso. Mesmo culturalmente, eu tenho um interesse em alguns escritores judeus, mas não porque eles são judeus, eu gosto, sabe? Eu não sou uma pessoa exatamente ligada às tradições judaicas. E
E daqui a pouco eu estou escrevendo um livro que é exatamente sobre isso. Por quê? Porque nesse caso provavelmente é um nível inconsciente de A gente leu o Casa de Encontros do Martin Amis, que tem a ver com os gulags, com o gulag, com o conceito, e é uma descrição bastante cruel do gulag. E uma das teses do autor é que o sofrimento não fortalece. O sofrimento que não te mata te enfraquece e te mata mais tarde. Então, e é também um autor que diz que todo homem adulto, homem no sentido gênero humano, espécie, está sempre na cabeça com ou Stalin ou Hitler, quer dizer, o stalinismo e o nazismo afetam a nossa maneira de pensar em tudo. Então, eu queria saber se você acha que o sofrimento fortalece. A pergunta é impossível de ser respondida, porque ela tem... É daquelas questões que qualquer lado tem argumentos o suficiente para provar sua certeza. O Christopher Hitchens, que é um ensaísta inglês, que era muito amigo do Martin Amis, e morreu há pouco tempo de câncer, ele escreveu um artigo sobre isso, inclusive, dizendo... Aí usando o tema da doença. Claro, aí no caso dele, sofrimento, no caso do câncer, não pode favorecer, não pode fortalecer, porque ele ficou mais fraco e morreu, né, daquilo. No caso do Amis, que é um escritor do qual é muito curioso, assim, um dia eu poderia falar mais detidamente, mas é um grande escritor, eu sou muito fã dele, mas eu não gosto de nenhum livro dele, é uma coisa contraditória, parece contraditória, não é, mas não é, é o que eu digo assim, ele é um grande frasista, um grande estilista da língua, é um cara que tem trechos do livro dele que para mim estão entre os maiores, assim, da literatura contemporânea, mas nenhuma grande ideia dos livros dele me convence muito. Eu li o Casa de Encontros, por sinal, e eu acho um bom livro, mas não é um grande livro. Eu acho ele soa falso quando ele tenta ser muito solene em relação a essas grandes questões. Ele me dá a impressão sempre de que ele não tem aquele, talvez o conhecimento, não sei se de biografia, ou a sensibilidade às vezes de baixar num nível mais humano. Ele é um escritor, no fundo ele é um satirista, que é um cara que vê umas coisas sempre muito de cima, então ele faz grandes frases, é muito engraçado, etc. Mas ele não, para escrever um livro sobre um tema desses, ele não tem a humanidade de escrever mal. Ele nunca, não tem uma frase ruim dele. Sempre tudo muito, muito, muito elaborado e muito bonito, muito engraçado, muito impactante. Você vê claramente que tem um escritor querendo causar impacto e tal. Então, nesse caso desse livro, é uma ótima frase, mas o livro o personagem do livro não diz isso. O avô é um senhor, né, que está narrando. Tem grandes frases nesse livro, mas não é um livro bom sobre o Lula. É engraçado, não é? Ele tem alguns livros que eu acho bons, são os melhores deles, são justamente os que ele não tenta falar dos grandes temas, que são o London Fields, o Money e o Grana, né? E a Informação, que são livros mais satíricos mesmo, que não tem muita história, são personagens rodando nas ruas e dando opiniões sobre... Aí eu acho que ele se sabe. Então, eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo.